Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Versículo por Versículo, essa série em que nós estamos vendo um texto específico na língua grega original do Novo Testamento, o texto de Romanos capítulo 1, versículo a versículo, vendo as partes gramaticais, fazendo as nossas considerações exegéticas e também fazendo aquela aplicação e aquele aprofundamento que vai te levar a uma compreensão melhor do texto sagrado. Se você gosta desse vídeo, já deixa os seus comentários, não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo, porque eu sei que já tem sido bênção para você. Nós temos aí estudado o primeiro capítulo de Romanos, já fizemos o versículo 1, versículo 2 e agora nós vamos para o versículo 3, mas antes de entrarmos para o versículo 3, especificamente, precisamos ver algo relacionado à estrutura daquilo que Paulo ele coloca como argumento. E veja só, nós vimos o versículo 2 e aqui nós temos o versículo 3, o versículo 2, o qual que foi prometido de antemão por meio dos seus profetas nas sagradas escrituras ou nas escrituras sagradas acerca de seu filho. Então aquilo que nós temos como aquilo que foi prometido está explicado em 3 sentenças. 2 que nós já vimos na aula passada e a terceira que nós vamos ver hoje. Então, só para você ficar atento à estrutura geral, aquilo que foi de antemão prometido com relação aos seus profetas, ou seja, pela mediação dos seus profetas, escrito e registrado nas Sagradas Escrituras ou nas Escrituras Sagradas, e agora com respeito ao seu filho. Quem é esse filho? Aqui nós entramos cada vez mais naquilo que é a mensagem de Romanos, falar sobre Jesus e de como Jesus assume o protagonismo naquilo que Paulo diz ser o Evangelho de Deus. Então vamos lá para o terceiro versículo. Peritu hiu altu, tu genomenu, ek spermatos David kata sarka. Várias palavras aqui muito importantes. Vamos começar com o peri. Peri é uma preposição e nós já vimos que preposição deve ser relacionada com o caso da palavra com o qual ela está relacionada. Nesse caso, a preposição está junto aqui da expressão tu riu, ou seja, aqui nós temos um artigo e aqui nós temos um substantivo, ambos no caso genitivo. Agora, qual é a ideia que nós temos do peri mais o genitivo? Nós temos uma ideia de referência. Ou seja, aquilo que foi de antemão prometido acerca do filho. E de quem é esse filho? Autu. Ou seja, nós temos aqui um genitivo de posse. Especificamente, também pode ser classificado como um genitivo de relacionamento, tendo em mente que esse autu é o próprio Deus, porque Jesus é considerado Filho de Deus. Então veja que, já no terceiro versículo, dentro da sua introdução epistolar, Paulo não deixa dúvidas sobre a identidade de Jesus Cristo. Ele é o seu filho, ou seja, Jesus é o Filho de Deus. E quais são as implicações teológicas de Jesus ser o Filho de Deus? É justamente isso que Paulo vai começar a explicar. E Paulo faz essa explicação dizendo que esse filho, tu genomeno. Genomeno vem do verbo ginomai, né?
que é o verbo tornar, ser gerado. E aqui nós temos um particípio aoristo médio, né? Num masculino e aqui também num genitivo. Tu genomeno dá a ideia daquele que é gerado, daquele que é feito, certo? Então, o filho que é gerado, ou é feito, ou veio a ser, e aqui o particípio, ele assume uma função adjetiva, particularmente atributiva, por qualificar esse que é o filho. O filho, aquele que é o filho de Deus, que veio, essa é a palavra, que veio, que foi gerado, certo? Agora, nós temos a sentença abaixo, que é o ek. O ek é mais uma vez uma preposição. E como nós já falamos, nós precisamos estar atentos ao caso da palavra com o qual o ek vem junto, que é espermatos, que vem de esperma, semente, e o atos aqui dá a ideia de um genitivo. Que tipo de genitivo? Aqui nós temos um genitivo ablativo, ou seja, um genitivo de origem. Ele veio da semente. Literalmente é isso, da semente, da descendência, da família. Ok? Então, aqui nós temos uma palavra que tem um campo semântico bem amplo. Semente, se você quiser ser mais literal, ou descendência, que é a palavra utilizada pelas, vamos dizer assim, pelas traduções mais comuns na língua portuguesa. Agora, é a descendência, é a semente de quem? É a semente de Davi. O rei Davi assume uma posição muito importante aqui, porque é com relação ao rei Davi que há a promessa messiânica de nunca faltar um descendente e desse descendente de Davi ser o rei messiânico, por meio de quem virá a paz de Israel, o juízo das nações. Então, a figura de Davi é muito importante aqui. Da semente de Davi. Nós temos um genitivo aqui. E nós temos um genitivo na palavra Davi, que é um nome próprio, mas ele é indeclinável. Ou seja, a sua desinência nominal não muda conforme os casos. Então, para você saber se David aqui é um nominativo, um acusativo, genitivo, um ablativo, um vocativo, você precisa olhar para o contexto, e o contexto relacionado até o próprio ek, e levando em consideração o genitivo espermatos, faz nós concluirmos que nós estamos falando de um genitivo. Que tipo de genitivo aqui? Um genitivo, vamos dizer assim, de posse, né? Que é a semente de Davi, referente a Davi, da família de Davi. A próxima frase, que é a frase final, também ela é muito importante, porque também começa com outra preposição. Então você veja, nós temos preposição aqui, nós temos preposição aqui e nós temos preposição aqui. Catá. Catá, mais uma vez, é uma preposição que está junto de um substantivo. Que substantivo é esse? É o substantivo sarx, carne, que na literatura de Paulo é sempre relacionado à questão da natureza humana. Não necessariamente pecaminosa, mas a nossa natureza humana. Aqui nós temos um
acusativo. E katá mais o acusativo tem a ideia de padrão. De acordo, segundo a carne. Ok? Então vamos só organizar as ideias aí. Acerca de seu filho, que veio, aquele que foi gerado, essa ideia que nós temos aqui, da semente de Davi, ou que veio por meio da descendência de Davi, segundo a carne. Então, gente, nós temos aqui considerações muito importantes a serem feitas. Quem é esse filho? Esse filho é Jesus Cristo. Conforme nós já temos dito nominalmente em Romanos 1, quando Paulo diz que ele é servo, escravo de Jesus Cristo. É sobre ele que repousa aí o foco do Evangelho de Deus. E esse filho, ele fez o quê? Tudo isso nós chamamos teologicamente de encarnação. Nós afirmamos pela fé que o Filho de Deus, ele veio segundo a carne, por meio de uma descendência estabelecida, que é a família de Davi. Então, esse filho, ele é um ser histórico, é um ser real, é um ser que é rastreável em termos humanos. Isso é um fator muito importante, porque toda a doutrina ou tudo o que o apóstolo Paulo ele vai construir em Romanos com relação à justificação, com relação ao perdão e à nossa salvação, está ancorado nesse fato teológico importante acerca do seu filho. Ou seja, o Evangelho de Deus, que foi de antemão prometido pelos seus profetas, ou por meio dos seus profetas, registrado nas Sagradas Escrituras, com relação ao que vai acontecer, ou seja, a sua encarnação. Ele cumpre a questão de vir ao mundo como semente, como descendência de Davi, segundo a carne, ou seja, encarnação, assumindo a natureza humana. Vale dizer que essa natureza humana de Jesus Cristo é uma natureza humana perfeita, ou seja, Jesus é vere Deus, vere homo. Verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, como nós vamos confessar na teologia quando acessamos aí o aspecto cristológico. Então veja, olha só quão rico é esse versículo. Finalmente, Paulo, ele entra no cerne identificando qual que é o foco da análise dele. Ele quer falar sobre Jesus, aquele que foi predito pelos profetas, aquele de quem as escrituras sagradas falam. Peritu riu autu, acerca do seu filho. Ok? Não esquecer que nós temos também aqui um ponto importante teológico, que é a questão da filiação divina de Jesus Cristo em relação ao Deus Pai, e já implícito aqui, relação trinitária. Certo? Então, organizando tudo acerca de seu filho que veio, ou seja, aquele que veio da descendência de Davi, ou da semente de Davi, segundo a carne. Ok? Está falando da natureza humana de Jesus. Certo? Gostou desse vídeo? Entendeu um pouquinho melhor daquilo que Paulo
ele quer falar sobre esse Jesus que é o centro do Evangelho de Deus? Espero que sim. E se você quer aprender a língua grega para compreender bem melhor tudo aquilo que nós estamos explicando, não se esqueça que nós temos um curso completo de grego na plataforma de Dascalia On Demand. Você pode acessar aqui as informações na descrição, clicar e conhecer a nossa plataforma. Por meio da assinatura anual, você já tem acesso ao curso de grego e a mais de 30 outros cursos que incluem também o curso de hebraico. Ficamos por aqui, que Deus abençoe ricamente a sua vida e que a nossa fé, genuína fé, esteja aí baseada no Filho, aquele que veio da descendência de Davi, descendência humana, aquele que veio para nos salvar. Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo, querendo Ele. Tchau, tchau.